Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje, dando continuidade a esse projeto, Caminhos para o Piauí, o tema hoje é educação, né? Eu costumo dizer para os nossos convidados que tudo é importante no nosso país, no nosso estado e nos municípios. Saúde, educação, né, segurança, não tem como dizer o que é mais importante, né? Eu costumo dizer que saúde é mais urgente, mas a educação é o que transforma as vidas das pessoas. Estamos hoje aqui recebendo a Remédios, que toca lá a nossa educação da cidade de Oeiras, é uma técnica lá da Secretaria de Educação da cidade de Oeiras, que é um exemplo da educação para todo o país. O Alex, que é diretor do campus lá de Parnaíba, nossa querida e futura Universidade do Delta, tem feito um trabalho belíssimo lá na cidade de Parnaíba, a cidade de Parnaíba que está se transformando numa cidade universitária, mais de 10% da população já são universitários. E o Rubens, que é da Fundação Nossa Senhora da Paz, que é aqui de Teresina, e Teresina também se transformou em um sucesso na educação no nosso país, né? Um exemplo também, assim como a cidade de Oeiras. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse tema, o que vocês acham, o que está acontecendo em cada cidade, em cada órgão que vocês comandam, que são órgãos de sucesso, como é que nós levaremos esses exemplos para todo o estado do Piauí. Esse é o grande desafio, nós temos uma educação de qualidade, o que falta, o que precisa ser investido, né, para que a gente possa ter um Piauí muito mais desenvolvido, focado na educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, vamos começar aqui com a nossa Remédio. Remédio, o que você tem a dizer sobre esse sucesso da educação lá na cidade de Oeiras? Isso começou desde 2013, na gestão do prefeito Lucano Sá, né, que essa preocupação, esse compromisso com a educação foi a partir da gestão do Lucano Sá, e graças, né, que o nosso prefeito, o José Raimundo, ele tem dado continuidade também. Prioridade, claro, tem as outras áreas de saúde, né, mas a educação é prioridade. Foram muitos desafios, desde a estrutura física da escola, com equipamento, com mobiliário, com transporte escolar de qualidade e adequado, com alimentação escolar, com formação não só de professores, mas formação de toda a equipe que trabalha na educação, desde os zeladores dos serviços, auxiliares de serviços gerais, a motoristas, né, que é quem transporta o aluno. Então, todo esse pessoal passa por formação. E a formação do professor, principalmente, né? Tanto formação inicial, formação continuada, e dentro dessa diversidade, né? De educação inclusiva, voltada para o semiárido, né? Educação voltada para o campo. Então, houve um investimento muito grande nesse sentido. Os coordenadores pedagógicos, os supervisores, eles mensalmente visitam todas as escolas da zona urbana e zona rural e faz aquela escuta individual do aluno para ver onde é que está a dificuldade dele, né? O déficit de aprendizagem em matemática, em ciências, em geografia. Essa preocupação com que o aluno ele complete o ciclo de alfabetização, né? Sabendo ler, escrever e compreendendo o que ele lê, né? Graças a esse trabalho, a todos esses esforços, é que em 2015 nós tivemos um IDEB de 5,4, né? E em 2017 nós tivemos um IDEB de 7,1. Então, tudo isso são esforços, são investimento na educação. Você, Alex, eu sou um admirador do trabalho que desenvolveu lá no nosso campus de Parnaíba, que é um campus extremamente estruturado. Eu até tomei um susto quando visitei o campus da estrutura lá, que o Alex conseguiu viabilizar, lógico, também fruto do trabalho da universidade, nosso reitor aqui de Teresina, Arimatea, muito trabalho do deputado Parlandim, né? A gente pôde ajudar bastante, mas é um grupo muito estruturado que até eu acho que incentivou até as próprias universidades privadas a investir em Parnaíba, e ela se tornou, sim, já uma cidade universitária, Parnaíba. E tem melhorado também muito os índices naquela cidade, eu acompanho tudo que está acontecendo em Parnaíba. Alex, o que você tem a dizer um pouquinho? Primeiramente, a universidade ela passou um tempo com um olhar um pouco distante da realidade do ensino fundamental, menor, fundamental maior, ensino médio principalmente. E isso agora é uma realidade da nossa universidade, das universidades como um todo,
nós temos esse papel de melhorar a educação básica do nosso país. Parnaíba não tem atingido as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Infelizmente, nós tivemos aí 3 escolas que conseguiram atingir essa meta. Essas 3 escolas, elas são escolas de natureza mista, necessariamente pública. Uma delas é a nossa escola de aplicação, do campus. Nós temos uma escola, mantemos uma escola com 232 crianças, justamente porque a universidade ela tem essa preocupação de criar ferramentas, instrumentos que possam melhorar a educação básica. Acho que é um caminho sem volta da instituição. Os cursos algumas gestões têm focado muito nisso, porque o nível dos estudantes que estão chegando à universidade está um pouco deficiente, principalmente nas proficiências de língua portuguesa e matemática. O ensino básico é que realmente nós temos que focar, fundamental, menor e maior, né? Porque quando você chega, por exemplo, no 3º ano do ensino médio, você pega lá a avaliação de proficiência em língua portuguesa e matemática, que é a base estudantil, né? 70% desses estudantes estão com insuficientes. Então, você recebe um estudante na universidade com uma plataforma básica defasada. E o que acontece? Quando o estudante ingressa na universidade, o estudante, ele, na realidade, ele não está ali para fazer uma formação mais básica, ele está ali para ser um profissional. E dificulta muito o trabalho dos cursos de formar um profissional adequado ao mercado, ou adequado ao empreendedorismo, ou para a própria inovação tecnológica, se essa base não vem sendo construída desde o início. Uma das coisas que a gente acha que é importante, né, que seria boas práticas, né, da gente observar, seria, por exemplo, primeiro você dar autonomia na gestão escolar. Né? Uma escola sem autonomia, porque a gente se pergunta assim, por que os modelos de Oeiras, de Teresina, não são replicados para o estado todo? Porque não se replica a educação em modelos administrativos linearmente. Cada cidade, cada região tem sua realidade. Né? Então, se você dá um pouco de autonomia para essa escola, para a gestão escolar, para adaptar a realidade escolar, por exemplo, o aluno lá em Buriti, que é ali 30 e poucos quilômetros de Parnaíba, a realidade é completamente diferente, a realidade educacional. Então, você precisa dar essa autonomia para a gestão escolar para melhorar o comando da escola ali, tem autonomia de adequar a realidade educacional ali para aquelas crianças à região. O segundo é que nós temos que elaborar, planejar, pesquisar um plano de desenvolvimento educacional, tanto do Estado como municípios, né, focado principalmente no controle de custos, né, colocar a transparência como uma ferramenta de gestão, né, esse é muito importante, e convencer o cidadão, os pais, a família, né, de que ele tem responsabilidade nessas ações. O que a gente percebe, por exemplo, a nossa escola lá é um laboratório justamente, a gente percebe essa desconexão. A gente tem que envolver mais a família no ambiente escolar, até para que haja a permanência da criança, ela se estimule a ficar em sala de aula. Essa é uma ação importante, né? E outra ação que eu acho que é importante é essa de você tentar integrar o cidadão no ambiente escolar. Nós temos que realmente trabalhar para que haja essa integração, porque a desconexão hoje é muito grande com relação a isso. E a universidade ela não pode se furtar e nem deixar de participar desse processo, de ajudar nesse processo. É por isso que lá em Parnaíba nós insistimos na escola de aplicação. Nós começamos em 2013 com 92 crianças, hoje nós temos 232 crianças da escola. A intenção da universidade é duplicar as vagas e poder fazer daquela escola um laboratório que a gente possa replicar inicialmente naquela região, né? E eu acredito que dá muito certo isso. Ei, Rubens, por que você tem um pouquinho a falar da educação aqui em Teresina? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, né, a iniciativa de poder discutir aqui sobre a educação. Eu sou um apaixonado por educação. Apaixonado mesmo no bom sentido, porque eu sou testemunho do que a educação pode fazer para transformar uma comunidade. Eu, lá na Fundação Nossa Senhora da Paz, quando eu falo assim que eu sou apaixonado pela educação, eu digo porque a transformação que a educação provocou naquela comunidade ali foi muito assim aos olhos, bem visto aos olhos, né? Padre Pedro, que é o idealizador da Fundação Nossa Senhora da Paz, ele chegou em 1987, lá era um terreno invadido,
tinha muitos problemas, e ele chegou com um trabalho missionário, e aos poucos ele foi fazendo uma escola ou outra, e hoje nós temos o quê? Nós temos um complexo, que hoje é chamado Complexo Educacional Padre Pedro Baus, que compreende 5 escolas. Nós temos 2 creches de tempo integral, nós temos 2 escolas de ensino fundamental e nós temos uma escola de ensino médio, que funciona em parceria com o poder público também, né, através de parceria, sendo que o controle administrativo é da Fundação Nossa Senhora da Paz. Nós temos uma equipe que foi montada aos poucos pelo missionário na época, e que essa equipe continua o trabalho ainda hoje. E é um trabalho, senador, que a gente tem muito amor por aquilo que a gente faz, porque se não for a palavra mágica que tem nesse processo educativo é amor pelo que faz. Então nós conseguimos resolver, nós entramos hoje no dilema dos problemas da comunidade, não só o problema voltado para a sala dentro dos muros da escola, mas a gente parte um pouquinho mais para fora da escola. Porque nós precisamos, olha, costumo dizer que a educação ela é um sucesso a partir do momento em que a família trabalha junto, dentro da instituição com a gente. Mas essa família ela não pode ser convocada assim de forma autoritária, ela tem que ser conquistada, tem que ser uma conquista, né? Para a gente conquistar a família, a gente tem que estar também se envolvendo, sair dos muros da escola e se envolver também nos problemas que a comunidade apresenta para a gente, não é isso? Então, para que a gente possa ter essa parceria. E hoje nós podemos ter o orgulho de dizer que nós temos jovens profissionais que são espalhados pelo Brasil e até pelo mundo todo. Nós temos casos de alunos que se destacaram, por exemplo, na questão da leitura, da interpretação e da escrita, que hoje estão em canais de televisão nacional, produzindo, ajudando a produzir jornais que são de reconhecimento nacional. Então a Fundação Nossa Senhora da Paz hoje ela tem 2.358 alunos na educação básica, e a escola não é uma escola integral. Nós temos apenas 2 creches que são em regime de tempo integral, mas eu costumo dizer que nós temos uma escola integrada, porque nós procuramos a parceria com as universidades, com as faculdades, e procuramos trazer profissionais para dentro da escola para que eles possam nos ajudar voluntariamente ou até através dos projetos, para que a gente possa alcançar esses índices. É fundamental ter uma priorização dos nossos governantes, e foi o caso muito do que aconteceu em Oeiras. Ela lembrou bem, começou no Lucano, e agora o Zé Raimundo tem dado todo um foco, está colhendo esses frutos, né? Poxa, como eu fiquei orgulhoso de ver Oeiras na Globo News, lá o Gabeira foi para lá para estudar o que está acontecendo, para poder divulgar. Ali nos encheu de orgulho como piauiense, né? Eu tenho cobrado, viu, Alex, já há muito tempo, melhorou muito uma maior atuação da Universidade Federal, aqui de Teresina, lá do campo, na vida da sociedade, né? Eu não entendo como é que muita coisa que poderia estar sendo discutida dentro da universidade, desde o planejamento do Estado, que acontece em todas as áreas, né? Saúde, educação, a parte ecológica. E tem que ter uma coisa. Antigamente a universidade, eu me revoltava que era como se fosse ilhas, como se ela não existisse, né? Não tivesse participação nenhuma ativa, e você está de parabéns. O que está sendo, eu vi que tem, não só no setor da educação, mas até em outro setor de prestação de serviço, a Universidade de Parnaíba acontece, mas eu fico muito feliz que haja esse foco na questão da educação. Teresina é um exemplo de sucesso, né? E eu vou abordar outro aspecto aqui, porque temos que investir, mas ela investe já muito. Eu estive ali na Vila do Gavião, na inauguração de uma creche Noronha Filho, que é um cuidado lá. Eu não conheço creche particular, ou escola particular com a infraestrutura que tem lá, não. Né? Até está acontecendo muita migração aqui em Teresina, até também por conta da crise econômica, mas muita gente migrando da escola particular para a escola pública. Né? Isso nos enche de orgulho também acontecer, que no passado era assim, né? Então a gente fica muito feliz. Mas, além do investimento, também tem a dedicação. Né? Tem a dedicação. Eu levei, um tempo atrás, ainda quando era então ministro o Haddad, o professor Amaral lá de Cocal dos Alves, que é um exemplo de sucesso, para conversar com ele. Olha, foi a maior audiência que eu já passei na minha vida. Foi quase 2h30 conversando nessa audiência, e eu notava o ministro querendo arrancar dele qual era o diferencial, que ele tinha algum instrumento didático diferente, era alguma coisa de recurso, não.
Ali era dedicação, dedicação. Não tinha material didático, era o mesmo, era dedicação e o foco disso lá. Então isso é uma situação que nós temos que ter e levar isso para outros lugares. Mas, Emédio, me diga aqui uma coisa, como é que a gente poderia levar o exemplo de Oeiras, o que o Oeiras poderia ajudar para que a gente pudesse levar isso para outras cidades? Você acha que era possível a gente poder ajudar esses municípios a alcançar os índices de Oeiras e de Teresina, por exemplo? É possível sim. Inclusive, nós lá na Secretaria já recebemos visita de muitos prefeitos e secretários de educação. Inclusive, nós realizamos um seminário, né, com todos, porque os municípios, os prefeitos ligavam, né, para secretário, os secretários, e para a gente ficar todos os dias recebendo um e recebendo outro, a gente marcou, nós realizamos um seminário, justamente para poder repassar a nossa experiência, para partilhar com eles, dizer como a gente faz, o que é que a gente faz, né? E foi muito interessante. Primeiro, a gente precisa capacitar o professor, né? Oferecer formações para o professor. A gente precisa valorizar também, né, o salário, o piso salarial. Lá em Oeiras, 1º de janeiro, já tem um reajuste, né, do piso salarial. Também o pagamento é em dias, né? Mas o maior é o compromisso, é o zelo, é a dedicação. Para isso, a gente precisa também cobrar resultados. E eu quero destacar aqui 2 pontos que o professor Alex colocou em relação à questão da autonomia, né? Então, lá em Oeiras, a Secretaria de Educação ela tem essa autonomia para implementar os projetos, para pensar, né? E a gente leva o conhecimento do prefeito, ele apenas, vocês aqui sabem, é para o melhor da educação, é para melhorar a educação, sim. Então, tudo bem, aprovado. E a gente tem essa autonomia e outra coisa também que lá a gente trabalha é com o projeto. Nós temos o projeto Família Escola. Esse projeto ele é muito interessante, então traz a família para dentro da escola. Não é aquela reunião de pais e mestres que é apenas para dizer o que é que o aluno está bem e o que é que não está. É um encontro onde a gente, cada mês, cada encontro, a gente trabalha uma temática, né? É a violência, é a questão da droga, é a questão mesmo do papel da família na educação do filho. Então, isso contribuiu muito. Hoje, a evasão é 0, né? Depois que a gente envolveu a família na escola. Então, a família, ela se sente parte da escola. Alex, deixa eu falar uma coisa aqui, pensar um pouco. Você sabe que nós estamos questionando muito hoje no país, por conta do novo ministro da Educação, a questão dos recursos para as universidades, né? Esse é um questionamento que e eu tenho tentado ajudar muito para que a gente não perca esses recursos que são fundamentais para o bom funcionamento da nossa Universidade Federal. Você acha que talvez uma maior prestação de serviço das universidades no nosso país e ajudar as suas comunidades, como esse é o caso da educação, não seria uma resposta para que a gente possa mostrar a importância das universidades no dia a dia das pessoas, não só na formação dos jovens? A minha visão hoje é que as universidades têm que passar por esse processo de transformação, é uma coisa sem volta, não dá mais para ficar as universidades ao longo de muito tempo, como todos aqui da área de educação sabem que muito tempo nós ficamos muito encastelados. Nossas próprias pesquisas, por exemplo, elas foram pesquisas que ficaram muito no campo teórico, elas não conectaram muito nem com o setor privado, não conseguiram, muitas pesquisas não conseguem transformar em produtos e em realidades que possam afetar o dia a dia das pessoas, da sociedade, né? Um desses instrumentos é a educação, por exemplo, o exemplo da educação básica, que ao menos isso não conseguimos focar. Então a universidade ela tem de fato que repensar muitas suas ações. A prestação de serviço é um caminho também, mas nós temos uma responsabilidade ainda também muito grande, que é lutar pela autossustentabilidade também. A universidade ela tem potencial para isso, para lutar por essa autossustentabilidade. Focar parte das pesquisas, conectar com o setor privado para conseguir financiamentos é importante também,
Mas uma coisa muito mais importante que tem que acontecer, que mais cedo ou mais tarde não tem que fazer essa discussão, é com a questão da customização dos cursos, né? A realidade hoje do jovem, quando você entra na faculdade e a universidade formar o cidadão, não nesse mercado de trabalho, a gente tem que customizar os cursos, porque, por exemplo, não tem sentido um aluno entrar num curso de economia, por exemplo, e ficar lá discutindo a economia do século XIX, né? Eu acho que uma discussão que vai ser dolorosa para as instituições, discutir, formatar os cursos, os projetos pedagógicos, se adequar à realidade, que é uma realidade que muda por conta da tecnologia. Ela muda ano a ano. Você pega o curso de administração, contábeis e economia, por exemplo. Todo ano, por exemplo, tem uma reforma tributária. Todo ano muda essa política. Então, o curso contábeis ele tem que se adequar a essa realidade. Nós não podemos ficar presos a currículos engessados. A gente tem que flexibilizar mais os currículos para adequar à realidade. Inclusive, discutir a existência de cursos ou não, né? Poder formatar esses cursos, customizar. É óbvio que, a partir do momento que a universidade ela começa a ser mais atuante nesses segmentos, né, tá mais em contato com a comunidade no dia a dia, é por isso que a luta do Campus Parnaíba sempre é essa. Tentar pegar os cursos, jogar as práticas do curso, exemplo, fisioterapia. Nós atendemos aí 25 mil pacientes por ano, né, em diversas modalidades. A clínica de fisioterapia também tem uma quantidade de atendimento. Psicologia, né? Que eu vi. Psicologia. A própria escola de aplicação é um modelo. Nós temos a estação de piscicultura que faz um trabalho com um pequeno produtor, né, baixa renda, com comunidades. Então, aí essa medida a comunidade vai sentindo e qualquer ação que é feita de forma que vá diminuir esse serviço, a comunidade vai reagir. Vai reagir. A questão, senador, a questão da infraestrutura também é muito importante, né? Você viu como o nosso campus mudou muito. A infraestrutura ela dá uma dimensão maior para poder você fazer algo melhor e poder fazer essas conexões. Sem infraestrutura é muito complicado para o profissional. Mas tem uma coisa que eu destaco como mais importante, além de salário, além de infraestrutura, é o profissional, o professor, ele perceber do gestor, né, o valor e perceber da própria sociedade o valor do trabalho dele como professor, né? Eu acho que isso é o que desestimula muitas vezes os jovens. Hoje é uma deficiência grande, que muitos jovens não querem ser professor mais, né? Porque ele não percebe o valor da sociedade, né? O valor do Estado, dá o valor que o professor tem, aí isso desestimula. E também a gente perceber que a educação, né, a educação pública, né, ela é valorizada pelo Estado. O Estado tem esse valor, como é o caso desses cases de sucesso, que é Teresina, Oeiras. Você pode perceber que 3 itens importantes. Primeiro, o gestor dá prioridade, dá autonomia, aproxima as famílias da escola. Você pode pegar os cases, o seu caso, o caso de Oeiras, o caso de Teresina, você pode pegar que sempre tem esses 3 elementos. Nós temos os projetos esportivos e as pessoas dizem assim, vocês têm tanto sucesso nesses projetos esportivos. Eu digo é porque todos os nossos projetos eles são feitos, conversados com a comunidade, identificados os problemas e a gente vai buscar a solução e também envolve a família. Nós temos um exemplo do badminton. O Piauí se tornou uma referência internacional do badminton. E praticamente o berço do badminton do Piauí está lá dentro da Vila da Paz. Aí diz, porque a Vila da Paz tem aptidão para o badminton. Não, é porque foi trabalhado o badminton lá de forma bem responsável, né? Você vira metade da seleção brasileira agora. Foram convocados 8 atletas para a seleção principal da seleção brasileira de badminton. E lá tinha 4 ex-alunos da Fundação Nacional da Paz. Maravilha. E esses 4 ex-alunos trouxeram 3 das 5 medalhas do badminton. Quer dizer, eles foram lá, foram dar o retorno lá, mostrar pra gente as medalhas. A gente pegou na medalha. Quer dizer, pra gente, aqui dali, é a motivação pra gente, que a gente vê que tá no caminho certo, né? O judô também, que nós começamos há pouco tempo, o judô já revela talento. O tênis de mesa, o Piauí não aparecia nem no tênis de mesa nacional, não estava nem no ranking. O Piauí hoje está no 5º lugar no Brasil todo. E nós pegamos agora, fizemos um projeto, ganhamos o edital da prefeitura, do CNDCAT, e colocamos o projeto do tênis de mesa, e pegamos um ex-atleta nosso, um ex-aluno nosso, e colocamos como coordenador. Para o quê? Para estimular os outros, para eles verem que eles podem chegar lá também.
Eu sonho com um dia o Brasil ser um país que valorize tanto a educação que torne a prioridade. Pode ter certeza que esses seus sonhos também são os meus. A partir do próximo ano, se for uma luta nossa, nós vamos ter o custeio para a educação, que você sabe o que nós fizemos na saúde aqui no Estado, os milhões de reais que nós destinamos à saúde, e graças a uma luta nossa, nós vamos também agora estender esse custeio para a educação. Eu acho que vai fazer a diferença a partir do próximo ano, se Deus quiser. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela forma apaixonante que vocês se referem àquele que, para mim, é a coisa mais importante do que diz respeito a transformar a vida de todas as pessoas jovens, que é a educação do nosso país. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Daqui a poucos dias nós vamos ter também um outro tema aqui no Caminhos para o Piauí. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.